Ana Maria, também sei, desde os, sei lá, 10 anos. Mesmo, na verdade, eu tinha as duas compilações do Alcatramar, eu e 30 mil pessoas, ou 50 mil, não sei quantas cópias, 30 mil cópias que vendeu. Henrique Brazão, editor, montador, e Daniel Monta, o realizador. Pronto, este filme foi um processo de 10 anos, foi um processo muito generoso. Eu digo isto completamente de fora, fiz parte de algumas partes do filme, fui a algumas entrevistas, mas realmente é feito por uma geração que não acompanhou e não teve protagonismo propriamente nesta altura, mas é muito difícil de ignorar a influência que isto teve e há coisas que são premiáveis mesmo que a gente não as veja. E essa é a prova de que realmente vale a pena fazer as coisas, porque elas deixam uma cauda espiritual que depois vai para os outros e eles criam coisas como estas. Por isso, olha, a primeira coisa que eu faria era agradecer a generosidade que é de fazer este filme, mesmo do Daniel, que nem sequer era da música eletrónica e mandou-se para esta loucura. Agora já percebeste que foi um erro, não é? Mas agora estás preso, pronto. Sim, sim. Mas Luís, gostava de se calhar de começar aqui um pouco por ti. Nós vamos ter uma conversa aqui informal de meia hora e nós também adorávamos que as pessoas participassem com as curiosidades que tivessem. Nós acabamos por, se calhar não tanto eu, mas todos nós acabamos por já ter que pensar muito neste filme e falar uns com os outros. Já temos muitas das nossas curiosidades também satisfeitas de alguma forma. E eu gostava de dar aqui alguns motes, mas também de que houvesse participação do público, por isso se conseguíssemos fazer um zigue-zague aqui para quebrar o gelo, eu faço uma pergunta e depois alguém que também faz uma pergunta. Vamos perder vergonha, estamos aqui, somos ravers, alguns apreciamos o rap de alguma maneira. Luís, tu apareces muitas vezes no filme e foste o grande residente da casa tão importante que foi o Alcatramar. Que tipo de coisas é que sentes a ver este filme? E como é que sentes que ele, quão fielmente ele retrata e o que é que tu adicionarias aqui a este quadro tão lindo que foi pintado acerca da tua altura? Boa noite a todos. Eu fiz parte também do crescimento do que vocês fizeram. É verdade. Isto foi uma conversa já há 10 anos e lembro-me de dizer, se vocês falou-se na ideia e disse, se vocês quiserem avançar, eu tenho lá cassetes VHS a apodrecer, vocês podem aproveitar o que está lá, estão lá fotos. Havia um fotógrafo que era um fotógrafo na altura muito conhecido, em que ia a todas as festas, sejam elas eventos de castelos ou outros, e clubes, Alcatramar e outros, Kremlin, e era o fotógrafo de serviço. E se calhar há mais pessoas que tenham registro, na altura não tínhamos telemóveis, não é? É pena, mas pronto, começou por aí. É um bocado nostálgico, mas eu acho que nós temos a capacidade de fazer as coisas, seja na área da música eletrónica, seja na cultura. É acontecer e fazer. E na altura não tínhamos nada a perder, quer dizer, nós éramos meia dúzia de pessoas que queríamos fazer qualquer coisa diferente, como vocês viram, e de facto aconteceu. Talvez muito rápido, é natural, mas eu acho que isso faz parte, às vezes faz parte. Éramos todos miúdos, 20 e poucos anos, mas fizemos acontecer. Porque nós acompanhámos um movimento que vinha de fora, primeiro da América com a música, que apareceu, e depois em Inglaterra, Alemanha. A Alemanha sempre foi, para mim sempre foi digamos, o topo da música eletrónica na Europa. As influências estavam lá, todos nós ouvíamos rock, Kraftwerk, disco. Portanto, havia um leque enorme que naquela altura nos ajudou, de certa forma, a crescer para essa área e depois queremos fazer. E este documentário retrata, dentro do possível, como é lógico, e eles estão de parabéns, eu digo sempre isto, qualquer um deles, inclusive o Daniel, porque não estando numa área que dominassem, ou que dominavam, de forma alguma, mas eu acho que isto retrata. E quem viveu, não sei se quem está aqui se viveu à altura, mas retrata o que de facto contracultura, se a gente quiser chamar. Portanto, eu acho que foi bem feito e vocês estão de parabéns e acho que é
e já está lá para fora, portanto acho que sim. E não é de agora que está lá para fora, porque uma coisa que eu achei interessante ver e que me encheu de orgulho mais uma vez, não é? Já não é a primeira vez, obviamente, que vejo o filme, mas que me lembrou que foi de ver, por exemplo, o Danny Tenaglia ou o Rob Stephen a dizerem que também eles aprenderam muita coisa cá e que chegaram cá e viram coisas a acontecer que não aconteciam nos Estados Unidos. Ou seja, sim, há uma influência do Reino Unido, há uma influência do movimento rave original, mas também há pessoas que vêm, se calhar, numa scene completamente diferente, mais virada, se calhar, somente para os clubes e depois com uma série de negócios à volta. Mas que depois vêm cá e veem este paraíso, pronto, vamos chamar assim, em que há um bocadinho menos regras, em que é proibido, que é uma das minhas frases preferidas ali dos Alcantara Dancers. Mas é interessante ver que há esse diálogo, não é? Porque também houve uma semente que a nossa scene nacional semeou lá para fora. Também houve um som português. Foi forte. Era uma coisa que vocês na altura percebiam ou agora em retrospectiva tu ficas, incrível. Falando, por exemplo, do tema, do Soul Get Up, eu lembro perfeitamente na altura em que eles enviaram o Luís Amaral, que acabou de ser o agente depois do Weigl, do Pereira, eles fizeram o que a gente chamava o test pressing. Para quem não sabe, é uma cópia inacabada do vinil. E era dessa forma que a gente muitas vezes tocava, passávamos os mas passar os discos em primeira mão. Não havia CDs, não é? Ou então passava-se no DAT. Para quem conhece, pronto, o DAT também era uma forma de a gente passar, experimentar uma música que fazíamos em estúdio. E na altura, eu lembro perfeitamente, o Alcântara estava em cima e o Rui da Silva e o Dr. Pereira disseram: nós vamos estudar um test pressing e vamos enviar para o Luís Amaral para ver se ele consegue entregar ao Júnior Vasquez. E eu, quando ouvi o disco, precisamente numa festa que o Paulo falou, que foi uma festa em Coimbra, que foi da Rumba, porque na altura as pessoas faziam as romarias, as pessoas vinham do norte, do sul, do norte. Se a festa era no norte, ia tudo para o norte, se era do sul, ia tudo para o sul. E eu lembro-me nessa festa, que foi um dia de semana, eles estavam a testar o Soul Get Up, o Papas, que foi fazer MC. Exato. E eu disse a eles: este tema é que é o tema, desculpa, é um tema, certo? Este tema é que é, este tema vai bater. Exato. Um DJ residente tem muito. É na gíria, ou a linguagem popular, este é que vai bater, então a gente vai dar um teste pressing. E de facto, quando eu experimentei aquilo a primeira vez no Alcântara, resultou. De facto, a casa foi abaixo, da mesma forma que depois aconteceu nos Estados Unidos. E nós sentimos... Tu antecipaste ao Júnior Vasquez, assim, ou seja, tu foi acabaste por ser quem fez o break dessa música cá em Portugal, tinhas a residência no Alcântara. Éramos os únicos que tínhamos aquele disco, tirando o autor, né, da música, mas em discotecas éramos os únicos, e aquilo resultou. E de facto aquilo teve um estrondo enorme lá fora, porque depois ia tudo procurar o disco. Que disco é este que o Júnior Vasquez estava a tocar no soundtrack. Sim, exato. Essa ligação é muito interessante. E é interessante saber que, pronto, ainda focamos aqui na nossa cena nacional, saber que permeou para tanta gente. Ou seja, esta compilação que tu fazes, que sim, tu vais escolher várias músicas também de artistas internacionais, embora também tenha músicas nacionais e tuas, inclusivamente, não é? Mas acaba por ter um sucesso retumbante entre pessoas de uma faixa etária que eu acho que hoje seria muito mais difícil de imaginar do que na altura, não é? Porque eu tinha 10 anos e eu comprei. Assim, vender 30 mil cópias num CD misturado em Portugal de músicas bolinhas não era... Eu lidava... Lembro. Eu lidava, na altura já conhecia muitos músicos e muitos deles achavam: eu não consigo vender 5 mil cópias, como é que uma porcaria de um CD destes, brincadeira, diziam isto. E se calhar não gostavam, mas depois alguns até passaram a gostar. Mas a ideia de fazer um disco daqueles foi: as pessoas vinham às lojas, principalmente à Bimotor, pedir música de dança. Mas também umas compilações, e nós tínhamos compilações porque de facto lidávamos com os armazéns todos de fora. E eles diziam: não é bem isto, eu quero que eles som Alcântara. E depois veio a conversa: então vamos fazer um CD Alcântara. E o estar no CD é muito resumido, como é lógico. Mas aquilo era o que a gente
eu e outros jogos passavam muito de música, porque o Vargas no Frágil tinha uma abordagem mais club, mais soulful, mais americana, como ele falou. Sim, ele fala de O Alcântara ia desde o Alcântara tinha 3 horários. O Alcântara ia de um horário mais clubhouse para um horário mais deep para um horário mais techno. Mas aquilo ao fim e ao cabo retrata um pouco o que se vivia, o que se passava na altura e o que havia nas festas para além do techno. Porque até drum and bass havia em festas como Exato. se falou. Houve-se muito, aliás. E depois apareceram o trip-hop um pouco antes, mas houve uma influência e depois apareceram outros géneros de música, tudo derivado deste movimento. E nós aproveitamos. E tu muito exposto a tudo ao ser um DJ residente, não é? Que acaba por ser um Isso privilégio em termos escola. da escola de DJ, que vem antes, só para termos aqui uma cronologia também mental melhor, que vem antes, depois das raves, ou seja, tu estavas habituado a um ambiente de clube e de repente descobres as raves. Sim, para nós discjockeys daquela altura que começamos estes eventos, todos nós já tínhamos pelo menos 10 anos de DJ. Quando surgiu em 91, 92 estes eventos. E foi arriscar. Somos bons. Somos bons. O que é que vamos perder com isto? Não eram assim muitos, não é? Eram uns 20, por isso dava para caber todos no mesmo line-up de uma festa. Aquela festa de São Francisco, no convento de São Francisco em Coimbra, é verdade. A única coisa que foi paga foi a decoração. A priori. A posteriori, nós arriscamos até vamos estudar a posteriori. Portanto, era tudo feito assim um bocadinho. Fácil você mesmo. Exatamente, mas tínhamos a preocupação, tínhamos de facto uma lugar de Cunha, que foi uma peça importante, o Paulo Nery no partido, depois eles afastaram-se, em organizar as coisas de forma a que aquilo tivesse bombeiros, polícia, primeiros socorros, água. Havia cuidado pelos ravers. Era o início do cuidado pelos ravers, que hoje em dia é uma coisa que se fala muito. Há muita coisa, aliás, neste documentário que se traduz muito bem para o dia de hoje, ou seja, há uma noção de serem pioneiros em várias coisas que são importantes para o movimento de rave hoje, que também nos enche de orgulho, não é? Já havia esse pensamento, por exemplo, do Mestre dos Ravers, já havia um som, por exemplo, um som do Alcântara Mar. Isso é muito interessante. Antes de se calhar de passar aqui ao próximo e começar a ver aqui algumas partes técnicas, eu sou sempre muito curiosa como é que o Henrique conseguiu editar esta footage toda que tu... Sim. Mas uma coisa... agora perdi a linha de pensamento, peço desculpa. O som. Exato, é que só te queria perguntar se tu tinhas uma descrição, porque eu acho que tu és a pessoa perfeita e eu percebo perfeitamente se não quiseres descrever ou se não conseguires. Mas qual é que era o som do Alcântara? Para nós podermos imaginar e ver aqui também uma coisa mais sensorial. É fácil. Era a minha porcaria, mas os passos. Mentira! Eu vou explicar, não, era mauzinha. O Alcântara Mar, o Kremlin tinha o oposto. O Kremlin era tudo pedra e o Alcântara Mar tinha aqueles cortinados, madeira, tudo aquilo abafava o som. Para ter um som como deve ser no Alcântara Mar era um caso sério, porque nós tínhamos um técnico que era top, mas que era muito despreocupado. E era necessário fazer trabalhos de casa, era necessário ir para lá 3 horas antes, verificar se estava tudo bem, ouvir o som, fazer a exceção. Todos os fins de semana era assim, todos os fins de semana, sexta e sábado. A quarta-feira continuava a ser, e quem conhece o Alcântara da altura, a quarta-feira era uma noite fortíssima do rock e do pop e continua a ser, mas todos os fins de semana eu tinha essa preocupação, 2 ou 3 horas antes, ia para lá, e fazia exceção, ver se aquilo estava, se o técnico estivesse lá, aquilo tinha que estar ao ponto para quando depois começasse as coisas corressem dentro do possível. Mas o som era uma... não digo não, mas não E a música que tu tocavas? Ou seja, qual é que era a qualidade das coisas que se ouviam lá? Como assim, uma última pergunta, só para podermos pintar aqui um melhor quadro. Quando dizem, o som de Nova Iorque, o som de Lisboa, o som de Chicago, fala-se do som de Detroit. Tu és um dos construtores do som de Lisboa. Sim, mas repara, quando se fala do som de Detroit ou de Chicago, nasceu lá o house, nasceu lá o techno. Exato, claro. Como se depois se veio a... Depois ramifica-se, não é? Para o mundo inteiro. Exato. Hoje em dia já há subgéneros de... Exatamente. Em Inglaterra e nas festas em Inglaterra, nas chamadas verdadeiras raves, era o chamado acid house e era o jungle. Um dos Prodigy, a
apareceram nessa altura. O Alcantramar, a música não era passada à toa. Eu sabia que a partir de uma certa hora, apesar de trabalhar com os chocas, a música tinha uma história. Aliás, a música conta-se, não é? Independentemente de ser eletrónica, de ser rock, a música conta-se, tem uma história como um livro. E nós fazíamos isso. Eu, pelo menos, fazia isso. Narrativo ao longo do século, que era muito longo, não é? E os trabalhos de casa. Mas nas waves ou nas festas era exatamente a mesma coisa. Havia ali, tu tocavas house, tocavas acid, tocavas techno. Dirias que era se calhar um som mais cru, se calhar, ou era mais cru também, porque na altura as coisas estavam a aparecer, não é? Havia muita música a aparecer, havia bons discjockeys, bons produtores que estavam a aparecer, alguns deles músicos. Porque houve muitos músicos que depois converteram-se à dança, ou à música mais dançável, mas era tudo pensado, os discos eram ouvidos, no Alcântara tinha que se passar este género de música, aquele género de música e mais este género de música, quer dizer, para não ficar focado, porque havia tanta diversidade, e eu acho que os anos 80 e 90, sem tirar numérico os anos 70, mas acho que foram riquíssimos, e quem viveu nessa altura são riquíssimos a nível musical. E os primeiros sintetizadores, os primeiros sequenciadores estavam a aparecer nessa altura, portanto, era muito natural que houvesse muita música ainda muito crua, porque a música de dança, ao fim e ao cabo, o drum and bass é drum and bass. Exato, é mesmo uma coisa muito esqueletal, não é? Exato, o house e o techno é beat e bass, depois o resto vai-se construir por cima disso. Mas começa sempre por secção rítmica. Sim, mas é uma música que parece que tinha muito espaço para se construírem conversas, para se construir histórias. É o que eu acho que. E nota-se muitas amizades que se criaram aqui no filme. E eu acho que não é por acaso que é uma música mais esqueletal, de alguma maneira, que deixa muito espaço para as pessoas conversarem e imaginarem coisas. Até porque houve muitos artistas e muitos músicos que foram convidados para muitas músicas que ficaram na história da dance music, não é? Sim, totalmente. Vozes incríveis. E porque isso depois foi um acréscimo e instrumentos, e não ficar só no computador, e não ficar só no sintetizador. E isso foi uma ajuda, e o som era mais cru, mas havia talentos enormes. Sim, essa crueza também dava imenso feeling, não é? Dava uma noção de inocência, de olha, o que é que vamos descobrir, esta coisa nova, e estamos aqui, né? Cheios de luzes e se calhar sob efeitos, etc. Enfim, muito interessante e um prazer, obviamente, estar aqui a ouvir-te a falar um pouco também sobre a tua música. Agora, em retrospectiva, acho que também é muito interessante, acabamos por tomar outras conclusões, mas já para vocês isto é uma coisa fresquinha, não é? Acabada de sair. Daniel, conta-nos um bocadinho como é que tudo começou e como é que tu te sentiste e como é que te sentes agora. Como é que era o Daniel que começou e o Daniel de agora, passado 10 anos, e o que é que ele aprendeu? O Daniel de há 10 anos era muito diferente do Daniel de 34, 24. Este documentário aconteceu-me, não é? Não foi exatamente uma coisa que eu tenha pensado ou que tenha criado na minha cabeça. Foi um dia o João, que trabalha comigo, veio ter comigo e diz: nós na Rádio Quântica estamos a fazer uma série de entrevistas, não só DJs desta altura, dos anos 90, como também DJs mais contemporâneos, mas há toda uma época, particularmente estes anos 90, as histórias e o pico, digamos assim, que esta coisa que era de nicho, mas era um nicho musculado e forte, o pico de popularidade que atingiu é surreal. E a forma como cresceu e como evoluiu é inacreditável. Eu disse-lhe: eu não sei que é uma rave, nunca pus os pés numa coisa dessas, 91 estava a nascer, portanto isto não sei se eu consigo contar esta história como deve ser. Não sei se sou homem para o trabalho. E ele disse: anda lá, também não conhecemos mais ninguém, portanto... Acho que é mesmo assim. Sim, entretanto, anos depois já conhecem imensa gente, assim, mas na altura... Eram os DJs que havia. Era o gajo que havia para filmar. E a única alteração do que era já o programa na Rádio Quântica, obviamente fora colocar as imagens e as fotografias, etc., e criar essa imagética, essa envolvência visual, a única coisa que nós alteramos foi a ideia de colocar os DJs a conversar um com o outro, as parelhas a conversar uns com os outros, porque eu acho que a música de dança tem esta coisa, não só, como o Luís estava a dizer, é uma música que tem um lado muito narrativo. Eu acho isso que é das coisas mais interessantes da música de dança. Porque tem que se contar uma história, senão perde-se o interesse, porque há uma repetitividade inerente à construção da música.
Como também há muita noção de colaboração entre pares, muitas vezes pares que tocam coisas completamente diferentes ou têm temas diferentes, eles fazem sessões back-to-back, coisas assim desse género. E dessa ideia, desse formato, digamos assim, relativamente ocorrente, várias vezes na noite, eu pensei, porque não agora mal a falar uns com os outros e assim também vamos tirar um bocadinho o peso textual das respostas e colocá-los num formato mais conversacional e talvez tirar melhores histórias. Por um lado, sim, correu bem, a malta conversou, por outro lado, conversaram durante 3 horas e meia, 4 horas, divagavam, a Joana, e pronto, depois eu ficava ali imenso tempo. E eu, o João e a Maria, a Inês e o Marco, a dada altura, estão tipo, sim, malta, mas e aquela rave? Pois a rave, já não me lembro como é que era a rave. Então aquilo durava imenso tempo, até sacar 20 minutos cada uma daquelas conversas, mas conseguimos. 10 anos depois de tanto tempo que fomos fazer entrevistas, há um grande naco de entrevistas que é feito nos anos 16, 17 e outros que é feito em 22, 23. Em 4 meses o Henrique pegou nisto tudo e fez isto. Também porque durante estes anos nós fomos recolhendo mais e mais imagens de arquivo, fotografias e vídeo, e nos últimos anos então aparecemos um arquivo fotográfico quase infinito de fotos, muitas delas inéditas, que nós também algumas revelamos, ficámos negativos e digitalizamos, todas estavam em péssimo estado, mas depois o Henrique, que foi a tantas raves como eu, ficou neste material todo, viu 1 bilhão de vezes fechado na sua casa e no seu Windows, num PC deste tamanho, e dizia, não queres que eu também nos fones? Não, eu trabalho bem assim. E o que está aqui foi também muito da colaboração com o Henrique, que surgiu bastante tarde no processo, mas que deu estrutura, que era uma coisa que este documentário também, pela forma como foi feito, era difícil de o ter, por isso eu gostava muito que o Henrique fizesse umas palavras. Sim, quem está mais por dentro e que se calhar tem uma ligação mais emocional é mais difícil ver, não é? Aquela espinha dorsal que a gente quer contar uma história, a quem por exemplo também nunca foi a uma rave. Então há um exercício aí de empatia que deve ser muito interessante. Como é que tu fizeste esta abordagem? Tantas horas de footage, tantas horas de entrevista. Uma curiosidade enorme, porque eu nunca conseguiria, acho que muitos de nós nunca conseguiríamos. Olá. Eu entrei no projeto também de forma um bocado acidental. Eu tenho alguma relação com raves e com música eletrónica. Eu sou uma pessoa que gosta muito de sair à noite desde os 14 anos e, portanto, é um tema que não estando por dentro me fascinou logo, mas fascinou-me principalmente a forma como eu conheci primeiro o João e a Maria e a forma como eles me apresentaram este projeto, que era mesmo um trabalho que existia só por amor, é mesmo esta a palavra certa. É um amor que eles têm a querer contar esta história. Escolheram um formato, podiam ter feito muita coisa, podiam ter feito um programa de rádio como começou, podiam ter feito uma instalação, podiam ter feito o que quisessem. Quiseram ir ainda não no acabou a cinema, vida. Podem fazer isso tudo. mas quiseram que fosse o cinema, o meio o veículo para darem forma a este trabalho de amor deles e do Daniel também, obviamente. E, portanto, eu encarei isto da única forma que sei, porque é a única coisa que eu sei fazer, é o único assunto sobre o qual eu sei falar, que é o cinema, porque é aquilo que eu faço e é aquilo que eu estudo, é aquilo com que eu me ocupo desde sempre, desde que tenho 17 anos. E, portanto, eu olhei para isto com uma postura muito pragmática. Obviamente que a forma do filme não existia, mas existia uma linguagem muito própria, da forma como as entrevistas foram gravadas. Havia um material de arquivo colossal, mas que tem uma estética muito, muito particular e muito homogénea, na verdade, até porque o Da Fonseca, que é o fotógrafo que aparece também aqui nos créditos e bem, é quem fotografou a maior parte deste material de arquivo e, portanto, o meu trabalho eu não acho assim tão... Para mim foi... Mas é muito impressionante para quem não foi fácil, material. Não foi fácil, porque obviamente não é um trabalho fácil, porque nós temos de contar uma história, mas ao mesmo tempo nós não podemos estar assim tão presos à ideia da narrativa, porque há um lado muito sensorial que é preciso trazer para cima, porque senão podíamos só fazer uma reportagem, isto não é uma reportagem, claro. Um documentário. Embora haja partes, está mais ou menos por ordem cronológica, não é? Eles falam das mesmas coisas. Sim, está por ordem cronológica porque teria de ser assim, não é? Faz muito sentido, é uma ótima verdade. Houve uma versão, houve um corte que não era tão cronológico, mas não estava a funcionar, portanto depois decidimos que teria de ser assim. Mas eu acho que
há um entusiasmo, e houve um entusiasmo, pelo menos a partir da altura em que eu entrei no projeto, que foi há pouco mais de um ano, que é análogo àquilo que está representado no filme e à forma como isto tudo aconteceu. Foi a forma como nós também fizemos o filme, não é? Sem grandes perspectivas, sem um financiamento, sem um objetivo assim, muito bem definido. Nós estamos aqui numa sala de cinema quase cheia e é uma coisa extraordinária, porque nós nem sequer pensámos nisso, não é? Nós nunca tivemos uma conversa e quando isto estiver no cine, não, quer dizer, temos de fazer isto, vai ficar feito e a forma que tiver depois já há de acontecer alguma coisa e aconteceu. Não sei quanto à montagem muito especificamente o que eu posso dizer, eu também já fui falando um bocado sobre este processo. Eu acho que há um lado que é um bocado intuitivo, mas é uma intuição que vem do conhecimento da técnica da montagem do cinema. E muita paciência para ver, muita curiosidade, suponho eu. E eu sei já de conversas anteriores que tu tens um interesse especial por tudo o que acontecia na sociedade nos anos 90, então isso se calhar também te deu ali um bocadinho de... Sim, sem dúvida. E é mais paciência mesmo curiosidade, eu acho. Eu estava fascinadíssimo a ver o arquivo quando eles mostraram pela primeira vez o João e a Maria, aquilo que eles tinham, só um bocadinho obviamente. Eu só pensava, eu quero tanto fazer isto, porque eu quero ficar horas a ver estas imagens, a escolher e a decidir o que é que vai, o que é que não vai. A paixão transpira mesmo. Fazer acontecer. Fazer acontecer, que acaba por ser, agora queria passar, temos 5 minutos aqui ao João e à Maria também, mas que acaba por ser, eu não sei se vocês, o que é que vocês sentem, se isto qual é que é o arco narrativo, mas há aqui uma espécie de uma moral, várias morais da história, ligadas aos afetos, às amizades, mas também ao fazer acontecer e que vale a pena continuar e resistir. E há uma resiliência que se nota muito e que no fim até me fez chorar, estar a ver, está toda a gente ainda no ativo, pronto, há uma resiliência incrível na nossa cine e há um diálogo intergeracional também potenciado por vocês, porque o que é que vos levou a fazer esse diálogo? Vocês viam ali uma magia que tinha que ser transmitida, havia um apagamento também, se calhar algum apagamento histórico, porque houve ali uma altura que ninguém se falava, não é? A nossa altura, se calhar tínhamos 10 ou 12 anos, era uma loucura e a compilação ficava disco de ouro, mas depois de repente houve ali, se calhar 10 ou 15 anos que não se falava mesmo e realmente houve devagarinho um ressurgimento, mas vocês foram de alguma forma pioneiros com o programa de rádio. Que história é que vocês queriam mesmo contar? O que é que acham que esta história nos traz aqui para o dia de hoje? Eu na verdade culpo-te a ti que me puseste a ouvir o mix do Luís. Eu era obcecada, não sei. É verdade. E desde aí que nós ficamos. Eu fiquei muito curiosa de como é que isto tinha acontecido. Eu nasci em 88, não estava nos refs, era um bocadinho pequenina. Mas perdi tempo a dormir quando estava a ver. Estes bebés hoje em dia. Não tem jeito. Mas enfim, quando cresci um bocadinho mais, quando já sabia andar, comecei a pensar em como contar esta história, porque na verdade nós queríamos saber. A verdade é que isto veio de curiosidade completamente egoísta, acho eu, de querermos perceber a história e quanto mais cavávamos, mais havia e mais louco era e mais incrível e fascinante e lindo. E como o Henrique estava a dizer, e o Mota, quando percebemos a vida que havia naquele arquivo inteiro, a única forma era mostrá-lo, não podíamos manter aquilo para nós. Sim, claro. E também acho que é importante acrescentar que, inevitavelmente, isto é uma consequência de termos crescido a ouvir estas pessoas, a ouvir o Luís, a ouvir o Tó, a Ian, que nos influenciaram não só a começar a sair à noite e a não querer parar de o fazer, como de começar também a interessar-nos de uma forma mais, de inserir isso também na nossa prática artística e perceber o que é que queríamos aprender com estas pessoas. O meu primeiro emprego foi numa loja de discos onde trabalhava o Luís Leite, portanto, Luís, a culpa é toda tua. Eu queria também dizer que o Luís foi a pessoa que mais nos ajudou porque tem uma memória inacreditável e é capaz de mencionar mês, ano e dia de coisas que aconteceram há 30 anos, sabe-se lá onde, e tinha muito arquivo, especialmente mental também. Sim, muito arquivo mental e arquivo físico também, os VHS, que foi a primeira pessoa que se disponibilizou a ajudar-nos a contar esta história, por isso muito obrigado, Luís, mais uma vez. Enquanto produtores, eu gostava... não sei se acrescentar mais algo. E é só dizer que se alguém quiser fazer uma pergunta, antes que o nós tempo acabe. Nós não fizemos o zigue-zague de perguntas, oh meu Deus, ficamos tão entretidos. Sim, vamos passar as perguntas às pessoas. Alguém?
Eu tenho. Tem? Antes de mais, obrigado. Eu reparo e concordo, parece que desapareceu um bocado. Eu sempre soube que houve, mas é difícil chegar à informação sobre o que de facto aconteceu. E é bonito ver, e acima de tudo, as pessoas estão emocionadas com o que aconteceu. E a minha pergunta vai mais direcionada ao Luís, é um prazer conhecer. Muitas vezes eu sou um apaixonado também, como todos aqui já percebi. Muitas vezes olho para estes tempos como os tempos áureos e como alguém um bocadinho mais novo, tenho 25, tenho pena de não ter experienciado esta libertação e este movimento que na altura era um bocado a contracultura, que hoje em dia se calhar já mudou um bocado. A minha questão é, qual é que é o rescaldo do que existe hoje em dia? O que é de bom, o que é que há de bom, o que é que há de mau? E um bocado o conselho de como é que alguém com 25 anos que quer pegar na tocha e levá-la para a frente, o que é que essa pessoa pode fazer? Como é que chamas? Henrique. Henrique, temos de ter aqui a noção de uma coisa. Isto era novidade. Da mesma forma que na década de 60 o Woodstock e aquela loucura toda do LSD e da libertação sexual era uma novidade. Mas, felizmente, há coisas que aconteceram naquela altura que, de facto, se seguiram. Nomeadamente, hoje tens eventos possíveis de fazer. Há ali uma deixa do Advento, do Cisco Ferreira, que ele é de origem madeirense, e ele disse, e é verdade, é pena hoje, se calhar, muitos dos eventos, ou alguns dos grandes eventos que se fazem em Portugal, não terem mais discópios portugueses, porque é uma falha. Não é nossa, é uma falha. Pronto, é uma falha, é uma evolução, se calhar há ali uma falha. Primeiro que tudo, eu vou-te dizer uma coisa que me disseram uma vez. Não interessa o género de música que tu faças ou que tu passes. Seja techno, house, comercial, EDM, não interessa. Hip-hop, drum and bass, faz acontecer, faz. Hoje talvez seja mais difícil porque as coisas ficaram muito, digamos, eu não queria dizer muito popularizadas, mas se calhar isso também é o termo. Massificadas. A tecnologia se calhar ajudou muito, mas a tecnologia eu acho que é boa e não se pode parar, e acho que se deve ter aproveita da tecnologia. Porque eu vejo muita gente também a dizer que o vinil é que era e isto agora é tudo 5. Não interessa. Interessa que tu faças acontecer alguma coisa tua. Venha daqui. Não interessa se tu fazes com vinil, se fazes com tractor, se fazes com USB, pen, não interessa, faz. Eu, muito sinceramente, se calhar não estou num conselho, não sou ninguém para dar conselho, sugeria-te se calhar o melhor é a tua cena, o teu grupo de amigos, porque é hoje que funciona mais assim, sem dúvida. Ires a algumas das festas, a alguns dos eventos, os contactos com as pessoas mais certas, porque isso é o mais importante, é ires ao sítio e se calhar naquele dia falaste com a pessoa tal, e essa pessoa até mostra-se interessada e aí passa e tu vais ao próximo evento e vais conhecer mais pessoas, amigo dessa pessoa que tu conheceste, mas hoje é assim que funciona mais. Os eventos, eu vou dar um exemplo e passo a publicidade. Eu fui por música ao Boom Festival e fui concorrer ao Boom Festival. Porque eles têm essa forma de... pronto. É um exemplo. E eu não fui... Quando me disseram, fazes concorre, vais ao site, e eu fui, tenho um projeto e já fiz algumas produções, e fui e fiz acontecer, entreguei e enviei todo o currículo, as músicas, o link, tudo, a informação toda, e convidaram-me para ir lá para a música. Não estava nada à espera, estava à espera de ir para o Boom Festival como boomer, não como raiva, hoje é boomer. Mas eu acho que é por aí, é tentar conhecer as pessoas certas. É difícil, porque os grupos, eu penso que eles sejam mais fechados, os clubes estão fechados, os eventos são alguns, mas estão muito restritos a uma produtora, uma produção. É mais complicado, mas eu acho que se tu conseguires, tens um grupo de amigos que quer organizar uma festa numa praia no verão, a gente tem costa e felizmente hoje está-se a fazer mais os sunsets e essas festas, vai, junta-te a esse grupo de pessoas e faz acontecer. Pá. É a melhor forma, porque
não, se ficares parado em casa, mesmo que seja só com o Instagram ou com a internet, não é o suficiente. Convém sempre ir ao local. Sozinho não se faz nada, exatamente. É por aí. Ok. Obrigada. Há mais perguntas do público? Se calhar também não temos mais tempo. Vamos agradecer. Obrigada. Tem que fazer uma festa. Tem que fazer uma festa, sim. Uma festa, um livro, um festival. Eu acho que sim. Acho que é uma festa cultural. Sim. Estão as cassetes gravadas no altar. Eram dadas a mão. Tenho em casa, mas tem que se passar tudo para digital. Tem lá uma caixa enorme. Aproveita os conhecimentos então agora. Da mesma forma como eles. Para digitalizar, nós estamos cá. Isto foi uma conversa. Pai, que tal? Olha, está aqui, se vocês conseguirem, façam acontecer. Só tenho uma. Plastic Man. Nada mal. Talvez quando se conseguir, pois. Mas também eu na altura, só para terminar, na altura havia muita gente que ia me pedir cassetes. Eu vou ditar uma frase que me deixou aqui em inglês. O Harvey disse uma vez para um produtor muito conhecido, que é o Rui da Silva. O Rui da Silva foi-lhe pedir para gravar uma cassete. E o Harvey disse, eu gravo a cassete porque quando eu estou a passar a música, os discos são meus, mas quando eu passo a música é para vocês ouvirem, para vocês dançarem. Eu nunca tive problema nenhum em gravar cassetes a ninguém. Porque vinham-me pedir e nem sequer cobrava para as cassetes, porque a música que estava a sair nas colunas é para as pessoas dançarem, para as pessoas se divertirem. Se querem ficar com uma recordação. Portanto, se acontecer, fica público. Obrigado. Obrigada.